Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos continuar a estudar números racionais. Hoje vamos aprender a comparar um número racional com outro, entender o que é um módulo ou um valor absoluto de um número racional e fazer arredondamento de números racionais. Comparar quer dizer comparar dois números. Significa dizer se eles dois são iguais, se eles dois são equivalentes, se eles são diferentes ou se um é maior que o outro ou se um é menor que o outro. Isso é comparar números. Qual é maior, qual é menor, qual é igual, quais são iguais e quais são diferentes. Para indicar o igual, o símbolo vocês já conhecem. O diferente também é só colocar o igual com uma barrinha para indicar que é diferente. O maior que, o lado aberto fica direcionado para o número que é maior, e o menor que, o lado que é menor, que é o que está fechado, fica indicado, fica virado para o número que é menor. Por exemplo, se tivermos 2 e 3, qual símbolo que vamos usar? Esse aqui, em que o lado aberto fica sempre direcionado para o lado que é maior, para o número que é maior, e o lado que é fechado fica direcionado para o número que é menor. E lemos 2 é menor do que 3. Para compararmos números racionais que estejam na forma fracionária, podemos ter dois casos. O primeiro caso é se os denominadores são iguais, é o caso mais fácil. Quando os denominadores são iguais, eu vou apenas olhar para o numerador. Aquele que tem o maior numerador é o maior número e aquele que tem o menor numerador é o menor número. Então, por exemplo, o que é maior? É eu pegar duas partes de 7 ou pegar três partes de 7? Ou, posso ler de outra forma, o que é maior? Pegar 2 sobre 7 ou 3 sobre 7? Então, o menor é eu pegar 2 sobre 7. Então, colocamos aqui 2 sobre 7 e 3 sobre 7 e o sinal e o símbolo correto, né? Que é o menor virado para o 2 sobre 7 e o maior virado para o 3 sobre 7. Então, recapitulando, quando os denominadores são iguais, apenas comparamos os numeradores. O maior número racional será aquele que tem o maior numerador. Agora, quando os denominadores são diferentes, você tem duas opções. Ou você pega todas as frações e coloca ela na forma decimal. Por exemplo, 2 sobre 5. Se você dividir 2 sobre 5, é 0,4. E se você dividir 1 por 3, vai dar um decimal periódico, vai dar isso aqui. Então, decimal dá para a gente comparar facilmente quem é maior e quem é menor. Nós vamos ter que 0,4 é maior que 0,3333, então colocamos assim. Agora, se queremos comparar só frações, sem transformar ninguém para decimal, certo? A primeira opção, quando os denominadores são diferentes. Aliás, a primeira opção não. Uma das opções que você tem quando os denominadores são diferentes é transformar as frações em números decimais. A segunda opção que você tem, a segunda maneira de fazer, é pegar as frações que você está comparando e mexer um pouco nelas, de forma que elas fiquem frações com denominadores iguais. Então, primeiro eu pego 5 e 3 e encontro um denominador comum, que é o que nós chamamos de mínimo múltiplo comum. 5 e 3 coloco aqui. 5 e 3. 5 e 3, o menor número que dá para dividir é o 3. O 5 não dá para dividir, baixa. 3 dividido por 3 dá 1. O próximo menor número que dá para dividir é o 5. O 5 dividido por 5 é 1. O 1 não dá para dividir, baixa. A partir do momento que ficamos só com 1 e 1 aqui, não dá para dividir mais. Então, veja, 3, agora eu faço 3 vezes 5, que dá 15. Então, sabemos o quê? Que as frações equivalentes a esses dois números que possuem denominadores iguais, o denominador tem que ser 15. Então, vamos lá, o 2 sobre 5. Eu quero que ele fique, eu quero encontrar a fração equivalente
que o denominador seja 15. Então, veja, do 5 para eu chegar no 15, eu vou precisar multiplicar por 3. Só que numa fração, o que fazemos em cima tem que ser feito embaixo e vice-versa. Então, se eu vou multiplicar o denominador por 3, vou precisar multiplicar o numerador também. Então, 5 vezes 3, 15, 2 vezes 3, 6. Então, encontrei a fração equivalente a 2 sobre 5. Agora, vamos ver 1/3. Quero descobrir qual fração com o denominador 15 é equivalente a 1 sobre 3. Então, novamente, o 3, para virar o 15, eu tenho que multiplicar por 5. Se eu vou multiplicar embaixo por 5, em cima também tem que multiplicar por 5. Daí ficamos 1 vezes 5 é 5, 3 vezes 5, 15. Então, as frações equivalentes a 2 sobre 5 e 1 sobre 3 é 6 sobre 5 e 5 sobre 15. Agora aqui temos 6 sobre 15 e 5 sobre 15, podemos verificar facilmente quem é maior. Então, 6 sobre 15 é maior que 5 sobre 15. Valor absoluto de um número racional. Já foi visto que em módulo o valor absoluto é uma distância. Por exemplo, se eu pergunto qual é a distância do número menos 2, eu estou questionando a você quanto é que você tem que se deslocar do 0 até o menos 2. Então, por exemplo, de 0 até menos 2, você desloca 2 unidades. Então, dizemos que o módulo de menos 2 é 2, porque é a distância de menos 2 até chegar no 0. Então, módulo ou valor absoluto é sempre a distância entre determinado número e o 0 na reta numérica. Então, se estamos falando de distância, uma distância não pode ser expressa de uma forma negativa. Então, o módulo de um número positivo é ele mesmo, por exemplo, a distância de 3 até chegar no 0 é 3. E se for um número negativo, nós temos que lembrar de trocar esse sinal aqui, de tirar esse sinal daqui. Então, ó, o módulo de menos 2 é 2, o módulo de 2 é 2. Certo? Então, o módulo, valor absoluto, é a distância desse número, de um determinado número até chegar no 0. Isso onde? Na reta numérica. Então, frações ou números decimais funcionam da mesma forma. Qual é o módulo de menos 3 sobre 4? É 3 sobre 4. Você, para chegar à distância de menos 3 sobre 4 até o 0, é 3 sobre 4. A distância de 1/3 até chegar no 0, ou seja, o módulo de 1/3 é 1/3. O módulo de menos 1,05 é 1,05. A distância de você sair do 0 até chegar a menos 1,05 é 1,05. Escreva os elementos do conjunto A em ordem crescente. Perceba que os números aqui, as frações, além do sinal negativo e temos aqui um valor positivo, ainda tem a questão de que os denominadores são diferentes. Então, nós vamos precisar mexer com essas 5 frações de forma que os denominadores fiquem iguais. Ou fazemos isso, ou dividimos uma pela outra aqui, anotamos a forma decimal, depois comparamos quem é maior e quem é menor para escrever em ordem crescente. Então, vejamos, os denominadores são 2, 3, 4 e 6. Vamos encontrar o MMC, o mínimo múltiplo comum, que vai nos permitir encontrar frações equivalentes a essas 5, mas que tenham o mesmo denominador. Então, primeiro começa a divisão por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 3 não dá para dividir por 2, eu vou baixar. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Novamente, posso dividir por 2 de novo. O 1 não dá para dividir, já baixa. O 3 também baixa. 2 dividido por 2 é 1. 3 não dá para dividir por 2, baixa. O próximo menor número que eu vou utilizar é o 3. O 1 baixa.
3 dividido por 3 dá 1, 1 não divide mais, e 3 dividido por 3 dá 1. Então, obtemos um 1 e 1 aqui em todas as divisões, correspondente a todos os números, paramos de dividir. Agora, para encontrar o MMC, temos 2 e 2 e 3. 2 vezes 2 vezes 3. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3, 12. Então, vamos mexer com todas as frações de forma que o denominador de todas elas vire 12. Então, começando com menos 3 sobre 4. Preciso que essa fração fique com o 12 aqui embaixo. Então, como transformar um 4 no 12? Eu vou multiplicar por 3. Se eu multiplico no denominador por 3, tenho que fazer a mesma coisa no numerador. Vamos ficar, 4 vezes 3 é 12, confere. E 3 vezes 3, 9. Então, a fração equivalente a menos 3 sobre 4 com o denominador 12 é menos 9 sobre 12. Mexendo agora com o menos 5 sobre 4. Quero que vire uma fração com o denominador 12. Então, novamente, um 4 para virar um 12, eu tenho que multiplicar por 3. Se embaixo eu multiplico por 3, em cima eu tenho que multiplicar também. Vamos ficar com 4 vezes 3 é 12, confere. 5 vezes 3, 15. Então, achei a fração equivalente a menos 5 sobre 4, que possui 12 como denominador. A próxima fração é menos 1 sobre 2. Preciso transformar ela em alguma fração equivalente que o denominador seja 12. O 2, para virar um 12, tenho que multiplicar por 6. Então, vezes 6 embaixo, então tenho que fazer vezes 6 em cima também. Então, 6 vezes 6 é 12, confere, e 1 vezes 6 é 6. Então, encontramos a fração equivalente a menos 1 meio, que possui como denominador o 12. Então, vamos aqui agora. O 3, para virar um 12, vou precisar multiplicar por 4. Se eu multiplico embaixo por 4, em cima eu tenho que multiplicar também. Então, vamos ficar com 1 vezes 4 em cima é 4, e 3 vezes 4 é 12, confere. E, por último, menos 5 sobre 6, para transformar em alguma fração que o denominador seja 12. Então, veja só, 6 para virar um 12, eu tenho que multiplicar por 2. Se eu multiplico por 2 embaixo, eu vou multiplicar por 2 em cima. Então, 6 vezes 2 é 12, confere, e 5 vezes 2 dá 10. E aqueles que forem negativos, eu vou colocando o sinal. Só repetindo o sinal. Agora temos, gente, as frações com o mesmo denominador. Todas com denominador 12. Então, vamos comparar e escrever em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior a ordem. Localize o menor deles. Já que tem número negativo, o menor deles é aquele que está mais longe. Então, o que está mais longe do zero é menos 15 sobre 12. Então, ele é o primeiro na nossa ordem. Menos 15 sobre 12 é o que está mais longe do zero. Esse daqui. O segundo mais longe, menos 10 sobre 12. O próximo, menos 9 sobre 12. O próximo, menos 6 sobre 12. E por último, 4 sobre 12. Então, indicamos quem é maior ou menor da esquerda para a direita, ou seja, dos negativos até o positivo, ou seja, nessa ordem aqui. E consideramos quem é maior ou menor de acordo com a distância que esse número está no zero. Os negativos eu vou olhar, esse é o que está mais longe, então esse é o menor, depois é esse, depois esse, depois esse. Organizei os negativos. E os positivos, para você organizar, só tem uma opção, 4 sobre 12, então está aqui, 4 sobre 12. Agora, comparando as frações reduzidas, vamos lá, menos 15 sobre 12 é menos 5 sobre 4. Menos 10 sobre 12, está aqui, é menos 5 sobre 6.
Menos 9 sobre 12 é menos 3 sobre 4. Menos 6 sobre 12 é menos 1 sobre 2. E 4 sobre 12, por último, 4 sobre 12 é 1 sobre 3. Então, colocamos aqui em ordem crescente as frações apresentadas na questão 1. Quais dos sinais menor que, maior que ou igual devemos colocar no lugar de cada quadradinho desse? Então, vamos ver. Temos o meio aqui e 2 sobre 4 aqui. Então, ou você tenta transformar essa fração em um equivalente que tenha denominador 2, ou mexe nessa de forma que essa fique com o mesmo denominador dessa. Ou terceira e última opção, divida esse por esse e compare os números em decimal. Perceba aqui, se eu simplificar dividir por 2 em cima e embaixo, 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Então, veja, 1 meio e 1 meio são frações equivalentes, portanto, elas são iguais. Temos aqui 7 sobre 5, 3 sobre 5 e 7 sobre 5. Os denominadores já estão iguais, eu vou comparar só o numerador. O 3 é menor que o 7, então 3 sobre 5 também é menor que 7 sobre 5. Aqui nós tínhamos um positivo comparado com um negativo, então perceba, esse está à direita do zero, esse está à esquerda. Sempre os números que estão à direita são maiores do que os números que estão à esquerda. Então, 2 sobre 5 é maior que menos 4 sobre 5. Qual é o módulo dos números a seguir? Módulo de menos 1 sobre 4 é 1 sobre 4. Módulo de 3 sobre 4 é 3 sobre 4. Módulo de menos 7 sobre 9 é 7 sobre 9. Por quê? Módulo é distância. E distância não pode ser positiva, não pode ser negativa, só pode ser positiva. Qual número racional que tem o maior módulo? Então, vamos ver. O módulo desse número é 17 sobre 8. E o módulo desse número é 5 sobre 4. Pronto, calculamos o módulo. Queremos comparar os dois resultados agora. Os denominadores estão diferentes, então preciso deixar igual. Então, eu vou mexer nessa fração menor. Por exemplo, um 4 para virar um 8, posso multiplicar por 2. Se eu multiplico por 2 embaixo, tenho que multiplicar em cima também. Então, fico que 5 sobre 4 é igual a 5 vezes 2, 10. 4 vezes 2, 8. Agora eu posso comparar. 17 sobre 8. Tem uma distância maior ou menor que 10 sobre 8 com relação ao zero, que é a origem. Então, veja, denominadores iguais, eu só vou olhar o numerador. 17 é maior que 10. Então, esse módulo é maior do que esse. Então, o número racional que tem maior módulo é menos 17 sobre 8. Bruna foi de Uberlândia a Patrocínio e percorreu aproximadamente 150 quilômetros. Depois, ela voltou em direção a Monte Alegre em sentido contrário e percorreu menos 218 quilômetros. Então, veja, um número positivo e um negativo, quando está indicando distância, o menos e o mais, que apenas está indicando o sentido. Então, no nosso problema, a gente tem que ela foi de Uberlândia até Patrocínio. Então, se está positivo, quer dizer que ela fez isso para a direita. E aqui, nessa direção, ela percorreu 150. Ela estava agora em Patrocínio e voltou para uma cidade chamada Monte Alegre. Nessa volta, se ela está dizendo, se para a direita eu fiz uma coisa, a volta então será para a esquerda. Então, para cá ela percorreu 218 quilômetros. Aí ela quer saber, a questão quer saber a distância de Uberlândia a Monte Alegre. Então, para eu saber essa distância aqui,
Basta eu fazer uma simples diferença, ó. Se daqui para cá é 150, eu já tenho esse trecho aqui. Então, está faltando esse outro trecho, sabendo que o total é 218. Então, fazemos 218 menos 150. Por quê? Ó? Ela fez 150 indo, ela voltou esses 150 e voltou percorreu mais alguma parte para chegar em Monte Alegre. Então, se eu fizer a diferença entre as distâncias, considerando só a distância, desconsiderando o sentido, fazendo 280 menos 150 dá 68 quilômetros. Então, essa é a distância entre Uberlândia e Monte Alegre. Qual a distância entre Patrocínio e Monte Alegre, o valor absoluto? É só eu fazer o módulo da distância indicada na questão. Ele indicou menos 218. O menos apenas indica que ele percorreu 218 quilômetros para a esquerda. Então, o módulo, em módulo, é 218. Nós vimos que números racionais podem ser números decimais exatos e números decimais periódicos. Vimos que depois da vírgula pode ter várias casas decimais ou infinitas casas decimais. Então, muitas vezes, em alguns problemas, para facilitar os cálculos, nós usamos o processo chamado de arredondamento, que se trata de aproximar um determinado resultado. Então, por exemplo, 9 sobre 5, se você colocar na forma decimal, dá 1,8. Perceba que 1,8 está entre 1 e 2. É um número que, se você for marcar na reta numérica, ele vai estar em algum ponto entre 1 e 2, porque ele é maior que 1, mas é menor do que 2. Mas digamos que eu queira que você arredonde. Arredonde para algum número sem a vírgula. Eu pergunto para você, 1,8 vai estar mais próximo do 1 ou mais próximo do 2? Então, 1,8 vai estar mais próximo do 2. Então, dizemos que 1,8 arredondando é aproximadamente 2. Para representar um símbolo de aproximar, nós colocamos o igual com o tio em cima. Então, é o símbolo de aproximado. Então, dizemos que 1,8 é um valor que se aproxima do 2. Existem regras simples para arredondar. Se eu quero, por exemplo, se eu tenho um número decimal assim, 1,82, e quero aproximar para uma casa decimal só. Perceba que nós temos 82, 0,82 está entre 0,80 e 0,90. Eu quero arredondar de forma que ou fique 1,8 ou fique 1,9. Aí eu tenho que pensar aqui. O 82 depois da vírgula está mais perto do 80, está mais perto do 90. Está mais perto do 80, então 1,82, se eu quero aproximar para ficar só uma casa decimal depois da vírgula, ele vai estar mais próximo de 1,8. Então, nós dizemos que 1,82 é aproximadamente 1,8. Então, resumindo a forma de você arredondar, a regra do arredondamento é o seguinte. Primeiro, eu tenho que olhar apenas duas coisas. Qual é o número que você quer arredondar? Qual é o algarismo que você quer arredondar? Essa é a primeira coisa que você observa. A segunda coisa que você tem que observar é o que vem depois desse algarismo. Porque o que vem depois desse algarismo é o que diz se você aumenta ou diminui o número para arredondar. Por exemplo, 1,8 eu arredondei, aqui inicialmente foi para um 2. Vimos que ele é mais próximo do 2. Então, veja, eu aumentei, 1,8 foi para 2. Agora, 1,82, quando eu fui arredondar aqui, considerando que eu queria uma casa decimal depois da vírgula, foi para 1,8. 1,8 é menor do que 1,82. Então, veja, arredondar muitas vezes vai aumentar o número e às vezes vai diminuir o número. Então, essa regra, né, quando é que você vai aumentar ou diminuir,
depende de, primeiro, qual é o número, o algarismo que você quer arredondar, e depois você vai olhar o que vem depois dele. Então, ó, se este número que está depois, você vai olhar o número que vem depois. Se este número está entre 0 e 4, desconsideramos o número, ou seja, não fazemos nada. Por exemplo, se depois eu quero arredondar o 8, é o número que eu quero arredondar. Então, ou ele vai continuar 8, ou vai arredondar para o próximo, que é um 9. Como que a gente sabe se vai aumentar ou diminuir esse número? Eu vou olhar o que vem depois dele. Se esse número que vier depois estiver entre 0 e 4, a gente desconsidera, ele não vai fazer nada. Aí o 8 vai continuar 8. Então, se aqui vier um 0, um 1, 2, um 3 ou um 4, não arredondamos no sentido de aumentar. Ele continua o mesmo número, então desconsideramos o número. Se agora o que vier depois, se ele estiver entre 5 e 9, acrescentamos uma unidade ao número da ordem que queremos arredondar. Então, por exemplo, se fosse 1,86, por exemplo, será que quando eu aproximasse ficaria 1,8 ou 1,9? Então, perceba, o número que eu quero arredondar, por exemplo, aqui é o 8. O que vem depois do 8 vem um 6. Um 6 é um número entre 5 e 9. Então, nós vamos acrescentar uma unidade ao número que queremos arredondar. Então, o 8 acrescentando 1 vai ficar 9. Então, essa é a regra do arredondamento. Arredondar para mais ou para menos depende do que vem depois desse número que você está interessado em arredondar. Faça o arredondamento dos números para a casa decimal e efetue as operações a seguir. Então, primeiro nós vamos arredondar para uma casa decimal e depois efetuar as operações. Então, 9,82, arredondando, vai ficar 9,8, porque depois do 8 tem um número menor do que 5, então o 8 continua 8. E 1,62 também, depois do 6 tem um número menor do que 5, então vai permanecer o 6. Somando decimal com decimal, inteiro com inteiro, ó, vírgula abaixo de vírgula. 8 mais 6 dá 14, vai 1. 9 mais 1 dá 10, mais 1 dá 11, vírgula abaixo de vírgula. Então, dá 11,4. Aqui, novamente, arredondando antes de somar para uma casa decimal. Queremos arredondar o zero. Será que permanece zero ou vai para 1, que é o próximo? Depende do que vem depois. Se depois vier 5, 6, 7, 8 ou 9, então a gente arredonda para mais. Tem um 5 aqui depois do zero, então a gente arredonda para 1. 2,45. Será que esse 4 permanece 4 ou arredonda para 5? Depois dele tem um 5. Então, sempre que vem depois um 5, um 6, um 7, um 8 ou um 9, a gente arredonda para mais. Então, vai ficar 2,5. Vamos subtrair, ó. O 1 não dá para tirar 5. A gente vai pedir emprestado ao 3, vai ficar 2. Aqui fica 11. Aí 11 menos 5 dá 6. 2 menos 2 dá 0. E aqui baixa 1. E vírgula abaixo de vírgula. Então, vai dar 10,6. Aqui, arredondando antes de somar, vamos ficar com 8,3. Por que é que o 2 arredonda para o 3? Porque depois dele tem um 5. E aqui, ó, esse 8 vai arredondar para um 9, porque depois dele tem um número maior ou igual que 5. Agora, somando esses dois aqui, vamos ficar com 9,1. Localize na reta os seguintes números. Então, vamos localizar aqui, já que eu não tenho como colocar uma régua, então eu vou marcar para vocês aproximadamente onde é que vai ficar cada número. Então, vamos lá. 7 sobre 3, se você dividir, vai dar 2,3. 2,3 na verdade, dá 2,3333.
Então, para eu posicionar, eu vou aproximar para 2,3. 2,3 é um número que está entre 2 e 3. 2,3, vamos ver, se eu dividisse isso aqui em três partes iguais, ó, três partes iguais, 2,3 estaria por aqui. Então, esse aqui é onde está localizado 7 sobre 3. 1 sobre 4, se você dividir, vai dar 0,25. 0,25. Outra forma de ver, como vimos anteriormente, é o seguinte: é 1 de 4. Então, é como se eu pegasse aqui, ó, de 0 a 1 e dividisse em quatro partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4 partes iguais. Se eu pego uma de 4, então eu vou aqui, ó. Esse é o ponto que representa 1 sobre 4. 1,25 vai estar depois do 1 entre 1 e 2. Aqui, 1 e 2. Então, vai estar por aqui. Esse ponto aqui é 1,25. Menos 2,5 vai estar entre 2 e 3, só que está negativo, então vai estar entre menos 2 e menos 3. Menos 2 sobre 5 está 2,5, está exatamente no meio, já que 0,5 é a metade de 1, então vai estar entre exatamente no meio de menos 2 e menos 3. Aqui está, então, menos 2,5. E por último, 3 sobre 2, se você dividir, dá 1,5. 1,5 aqui está negativo, está entre 1 e 2. Exatamente no meio de 1 e 2. Aliás, menos 1 e menos 2 já que é um negativo. Então, representei aí mais ou menos onde fica cada um desses números. Coloque os números em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, vamos colocar esses números do maior para o menor. Então, vamos lá. 7 sobre 3 é o maior. É maior que. O próximo é 1,25. Então, esse é maior que esse, que é maior que esse, que é maior que este, que é maior que este. No caso, se você coloque quem é fração, coloque como fração. No caso aqui, menos 1,5 que eu escrevi em decimal, corresponde à fração menos 3 sobre 2. E por hoje é só, pessoal. Fiquem em casa, se cuidem. Aquele abraço, até a próxima aula.